graça, irmão. Aleluia. Amém. Quantas já estão aí? Olha, já tem pessoas ali nos aguardando. Shalom, shalom. Aqui tá frio, mas tá gostoso. Tá cheio da presença de Deus. Está cheio da unção de Deus lá fora, porque todo dia é um dia diferente, né? Hoje aqui com gorro no cabelo, porque o frio tá grande, mas sabe assim, cada dia a gente vê o agir de Deus. E o modo que nós olhamos as coisas é que muda o dia, sabe? Às vezes as pessoas espraguejam, né? Ai, que frio, para que um frio desse? Não, aproveita o frio. A hora de tomar banho aqui é mais difícil, porque o frio é grande. Mas você faz uma xícara de chocolate quente, faz um chazinho quente, convida o seu amado esposo para estar junto, ou se você tiver com as crianças, faz para as crianças. E aproveita o dia para viver um dia diferente, sabe? Deus está tanto no verão, agora mesmo minha filha, né, está na Inglaterra, e lá é 4 horas na frente, então a hora que acabou a live da manhã, eles arrumando para ir à praia, e eu aqui empacotada. Antes a gente estava no verão aqui, e eles lá, né, super frio. Então vamos aproveitar o tempo com o Senhor, porque esse tempo tem que ser aproveitado na presença do nosso Deus. Eu estava aqui hoje, não sei se foi meu marido que trouxe, junto nas nossas coisas, mas eu achei um livro. Não sei se dá para você ver, talvez vai estar, né, diferente assim a escrita, vai estar ao contrário. Eu achei um livro que eu escrevi em 94, Mulheres Tocando Gerações, e eu fui ler. Não sei quem trouxe esse livro junto, eu tenho quase certeza que não fui eu, um dos poucos que restaram, e eu estava aqui, 94, 3 de agosto de 94, esse livro foi editado. Pensa, gente, quase 30 anos depois, 26 anos depois, e sabe o que me deixou impressionada? É que a mulher que escreveu esse livro, no caso eu, que revelação! E eu disse agora mesmo para minha filha, sabe? Vamos ter que reeditar de uma nova maneira, com um novo olhar, e acrescentando algumas coisas, mas eu estava encantada de manhã, há 26 anos atrás, como Deus me deu uma unção para escrever esse livro, porque imagina, minhas irmãs, uma dona de casa escrevendo um livro, não sabia nem por onde escrever livro, e o que me impressionou foi a oração que eu escrevi no final para que as mulheres fizessem, Mulheres Tocando Gerações, né? Aí eu pus aqui, deixo aqui alguns versículos que ajudará a liberar seu coração para que você possa tocar essa geração. E aí, olha a oração, eu até refiz essa oração hoje, com essa irmã que escreveu esse livro, e diz assim: Deus, depois de ler o livro todinho, vendo quantas mulheres Deus levantou para tocar a sua geração, e eu escrevi aqui: faça algo por sua geração, libere algo sobre sua geração, conquiste sua geração para Cristo, porque essa geração espera por você.
Aí coloquei aqui, Deus, uma oração que no caso a pessoa que estiver lendo, ela faça no final do livro. Deus, eu aprendi que o Senhor me criou com um propósito e para um tempo. Eu quero colocar a minha vida em suas mãos para que o Senhor faça o que quiser. Eu sei que o Senhor escreveu uma história ao meu respeito e lhe peço perdão por muitas vezes que escrevi outra história sobre a sua história, não querendo viver a minha própria história no Senhor. E permiti que outros escrevessem histórias sobre mim. Olha como eu já tinha uma percepção no espírito naquela época. Mas a partir de agora, coloco-me em tuas mãos para que o Senhor execute em minha vida os seus planos e propósitos para essa geração. Sei que o Senhor quer me usar para tocar a minha geração e fazer a história da minha época. Sei que o Senhor não quer que eu simplesmente passe por minha geração sem influenciá-la nos seus caminhos, sem que eu possa marcá-la com a sua presença em minha vida. Eis-me aqui. Senhor, usa-me para tocar a minha geração. Pensa, eu fiquei aqui olhando esse livro, ele tem que ser reeditado e eu acho que a gente pode até fazer algumas lives sobre ele. Mulheres tocando gerações, que tal? Pode ser até a próxima live, né? Pode ser uma das próximas, porque tem tanta coisa para a gente estudar, tanta coisa para a gente ver, que eu gostaria. Se você quiser, você deixa nos comentários aqui. E aqui nesse livro eu escrevi sobre algumas mulheres. E aqui, deixa eu ver quantas mulheres. Eu escrevi sobre Débora, que é uma das primeiras. Escrevi sobre Débora, escrevi sobre Uda. Você já ouviu falar sobre Uda? Não? Tá vendo como você precisa ler esse livro ou a gente fazer outras lives, né? Falei sobre Esther, falei sobre Uda, falei sobre a mulher sábia. Ela não tem nome, mas o Senhor a chama de mulher sábia. Falei sobre Rispa. Você conhece Rispa? Tá vendo? Tem muitas mulheres na Bíblia que nós não conhecemos e seria muito interessante nós estarmos falando sobre elas. E falei sobre ser mãe solteira, falei sobre ser viúva, sobre ser uma mulher sozinha, sem pessoas por perto. E o Senhor foi falando, olha, Ana, nós até falamos um pouquinho sobre ela, não vale a pena ler de novo de sexta-feira, né? Ana, a história, olha, nós poderíamos até ler isso hoje, porque nós paramos aqui, ó. Ana, uma profetisa, também estava ali no templo naquele dia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer, e era muito idosa. Ela tinha vivido com seu marido apenas 7 anos depois de se casar, e ela era viúva de 84 anos. E ela nunca saía do templo, mas permanecia lá adorando a Deus. E será que a gente pode ler um pouquinho? Deixa-me ver. Eu gostaria de ler outras coisas, mas eu acho que eu vou ler sobre Ana hoje, que foi bem no lugarzinho que nós paramos essa semana. A história de Ana nos mostra que foi outra mulher que não se deixou destruir por um coração ferido. Tá vendo como Deus começa a falar conosco?
E eu estou olhando aqui pela a porta, e lá fora estava tão negro agora mesmo, e abriu uma clareira tão linda no céu, um céu dourado, com uma luz tão linda iluminando a nossa ilha. Louvado seja o Senhor pela natureza que nos mostra o quão lindo Ele é. Obrigada, Senhor, por essa tarde, por essas mulheres que estão do outro lado, por essas mulheres lindas e amadas pelo Senhor, que só precisam abrir os olhos para ver o quanto são amadas pelo Senhor. Amém? Olha, vamos ler essa história hoje? Aqui nós lemos em Lucas 2, o versículo 36, que ela era viúva, morou apenas 7 anos com o marido, ele morreu, e agora ela tem 84 anos, então tem mais ou menos 64 anos, acho que até mais, porque as moças se casavam aos 15, 16 anos no máximo. E aí você imagina, ela nunca casou novamente, ela nunca se apartou do templo e ela nunca deixou de jejuar e de servir ao Senhor ali no templo. Então, será por que eu escrevi? Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro porque eu escolhi essa irmã tão amada para escrever sobre ela. Aí eu falo, olha, havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E ela era viúva de 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus, noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, qual mesma hora? Que Simeão estava apresentando Jesus no templo. Então ela conheceu a Maria, conheceu José e conheceu o nosso doce e amado Yeshua naquele dia. Vale a pena estar no templo do Senhor e não deixar que a dor sucumba. E eu disse isso a uma amiga essa semana. Ela estava muito triste, estava no quarto, quase na hora do almoço, e ela fechada no escuro, e eu disse algo para ela: meu amor, o sol não vai parar de brilhar lá fora só porque você está nesse escuro. A escolha de ficar no escuro é sua, porque o sol que o Senhor criou está brilhando lá fora, e está brilhando lindo. Então se eu fosse você, não tem dor que você possa ficar fechado em um quarto escuro, com janelas e portas fechadas, quando o nosso Deus quer que tenhamos luz e não trevas. Levante-se, toma um banho e banhe-se na luz do Senhor, porque é a Ele que você merece respeito, é a Ele que você tem que dar honra, é a Ele que, com a vida que Ele te deu, você tem que honrá-lo nesse dia. Saia desse quarto escuro, porque o dia está brilhando lá fora. E mulheres de presença, mulheres que tocam gerações, são mulheres que fazem escolhas. E as escolhas nunca são para ficar em um quarto escuro, mas sim para se levantar das trevas e resplandecer a luz lá fora. E aí eu pus o título de Ana aqui, ó. Uma viúva tocando os gerações através do jejum e da oração. E aí eu coloquei aqui o subtítulo: a história de uma mulher que não se deixou destruir por um coração ferido e tocou a sua geração. Então são escolhas que fazemos, que faz com que nós possamos mudar a vida de toda uma geração. É a minha atitude que muda. Então, se nós formos olhar para a história, quantos homens e mulheres mudaram? Tudo em sua volta, porque decidiram, se rejeitaram a não ficarem chorando em um quarto escuro.
mas se levantaram e correram lá fora para fazer uma mudança. Não só em suas vidas, mas também nas vidas que estão em volta. Vamos lá, que eu também quero descobrir como Ana fez tudo isso. Vamos lá. E aí diz assim, Ana, como toda jovem, tinha um sonho de se casar, ter filhos e viver ao lado de um marido carinhoso e temente a Deus. Quantas teve esse sonho? Quantas mulheres sonharam em ter um marido, um príncipe encantado que vinha no cavalo branco montado para resgatar você de algo perigoso e fazer você muito feliz? E tem muitas mulheres escrevendo para mim dizendo assim, eu me casei para ser feliz, irmã Elizabeth, e eu nunca fui feliz. Falei, está aí o problema. A gente não casa para ser feliz, a gente casa porque é feliz. Sabe, eu tenho um quadro aqui, está eu e meu esposo em um barco, eu estou pilotando, né, dizendo eu, no mar lá na Paraíba. E escrevi ali assim, no quadro está escrito bem grande, bem lindo. A minha missão é te fazer feliz. E aí a gente briga todo dia por causa disso. Que ele quer escrever embaixo Valdemar, como se essa frase fosse dele. Mas aí já está Elizabeth. Então, ele quer que a frase minha missão é te fazer feliz, seja dele, mas já tá ali, é a minha frase. Então a gente briga porque a nossa parte é fazer o outro feliz. E assim nós estamos nos fazendo feliz cada dia. Então, a gente se reinventa sempre. Sabe que 46 anos juntos, que já estamos 46 anos juntos. Eu era apenas uma mocinha de 16 anos quando quando comecei a namorar com meu marido. Eu me casei aos 21. Então, foram quase 6 anos de namoro, sabe? E estamos aqui já há 41 anos casados, né? E vivendo dias maravilhosos no Senhor, ainda mais aqui agora nessa Ilha Bela, sozinhos, né? Por causa da pandemia. Mas aí, aqui diz o seguinte, que quem não quer ter um marido carinhoso e temente a Deus? Realmente o sonho de se casar foi realizado, mas sua felicidade durou apenas 7 anos. E aqui não diz se ela teve filhos, não teve filhos. E a mulher sem filhos, nessa cultura e sozinha, era muito difícil. Às vezes a gente lendo, você fala, mas ela podia ter se casado de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem mulheres que amam tanto o marido como a minha mãe. Minha mãe ficou viúva aos 38 anos. Minha mãe nunca quis ninguém mais na vida dela. Ela dizia, a mulher, ela é mulher de um homem só. Eu sou mulher de um homem só. Ouvi minha mãe dizer essa frase muitas vezes. Eu sou mulher de um homem só. E aqui diz que essa moça, imagina você estar aí casada, fez aquele enxoval, preparou todo aquele processo do casamento e o casamento durou apenas 7 anos. Algumas mulheres não é porque o marido morreu, mas ela está sozinha porque o marido a abandonou. Tem mulheres abandonadas no 2º ano do casamento, no 1º ano do casamento, ao 8º mês do casamento. Você acredita que tem pessoas que gastaram muito dinheiro para fazer um casamento e não viveram nem 8 meses juntos? Então, há muitas histórias de muitas mulheres. Agora, é como você escolhe, depois que o seu coração foi ferido, é como você reage às coisas da vida, é que vai determinar se você vai ser uma mulher que vai tocar a sua geração ou não.
Vamos ler mais um pouco para ver sobre Ana. E aí diz assim: mal a felicidade começou em sua vida e a tristeza chegou. Seu marido morreu. Posso imaginar como Ana deve ter se sentido com a viuvez batendo à sua porta. O choro engasgando sua voz, lágrimas descendo por sua face. E a boca que se abriu tantas vezes para um sorriso que esperava o seu marido, se fechou em choro. Olha, que tantas vezes para um sorriso, essa mulher abriu a sua boca agora em choro. Aí disse, parece que estava tudo acabado para Ana. Olhando pela ótica humana, ela não se recuperaria tão cedo dessa tragédia. Só que Ana tomou uma atitude diferente. É aqui que eu digo. Eu tenho duas amadas irmãs, três, aliás, que estão assistindo a live agora. E uma, a história dela é bem triste. É uma amiga que não é amiga, é irmã, e ela sabe que eu a amo muito. Ela perdeu o pai, passado acho que um ano talvez no máximo, ela perdeu o filho, assassinado da pior espécie do mundo. Passaram-se de setembro, o filho morreu em setembro para outubro e a mãe dela morreu em fevereiro. E no próximo setembro o marido morreu. 4 perdas, uma atrás da outra. E eu orava por ela e pensava, meu Deus, ela não terá forças. Mas eu orava, Senhor, fortalece. E como essa mulher tem me surpreendido. Como essa mulher tem me surpreendido, ela morava num sítio, ela com a filha sozinha, e elas duas tomaram conta daquele sítio quase 2 anos sozinhas, e ela se levantou de uma maneira, chora, sofre sim, mas com uma força, dedicada ao Senhor, continua indo à igreja, tomando a Santa Ceia, evangelizando, pregando 4 mortes simultâneas, questão de meses, e ela se levantou. Tem outra amiga que o marido dela estava até nessa viagem que eu estou ali com meu marido nessa foto, irmã Carmen. Ficou viúva também, deve ter uns 10 meses. Tem a Joana, que faz parte da nossa equipe de intercessão do canal Aviva, tem 3 meses que perdeu o marido. Sabe, então são mulheres que estão esmagadas pelo o peso de uma dor muito grande. Eu estou falando aqui de pessoas próximas, de amigas. A minha amiga, a minha filha espiritual tem 6 meses que perdeu a mãe. Então as mulheres que estão aqui no canal Aviva como intercessoras, que me ajudam para que esse trabalho chegue até vocês, a live, são extraídas de dores de mulheres que quando termina a live, nós temos que orar, temos que estar juntas, eu ligo, como foi seu dia, como você dormiu, minha irmã, que o seu dia seja abençoado hoje, porque são mulheres esmagadas pela dor, mas que não estão deixando a dor sucumbi-las, mas elas estão se levantando e dizendo, não, a minha geração tem que ser marcada, a minha geração não pode ficar jogada, as mulheres, os homens, os jovens da minha geração têm que saber que existe um Deus, que há um Jesus, um Emanuel, um Deus conosco, um poderoso Senhor, e que minha dor, eu não tenho direito de pegar essa dor e me esconder atrás dela e deixar de anunciar esse Deus tão maravilhoso por causa da minha dor. E aí você pode dizer, minha irmã Elizabeth, você está falando isso
porque não é com seu marido, porque não é com você não, minhas amadas. Eu já passei por perdas dolorosas, doloridas, e que só o Senhor para curar, sabe? Já passei por cada coisa assim que eu falava, agora eu não dou conta. Mas aí você respira e fala, socorro, Senhor. E ele fala, eis-me aqui. E aí está a nossa irmã Ana aqui. Só que Ana tomou uma atitude diferente. Não se isolou em depressão e autopiedade. Nem tampouco ficou amarga, tornando-se um fardo para os seus parentes. Não. Ana não deixou que os momentos de felicidade vividos com seu marido no passado morresse com ele. Uau, que irmã profunda essa irmã Elizabeth! E é verdade. Não deixar, eu sempre digo que a pessoa só morre quando você deixa de pensar nela. Por isso que tem dia que eu abro o celular e vejo a última viagem que fiz com a mamãe. Nós fizemos a viagem para a Europa, minha filha deu de presente a ela, e ela faz aniversário no dia 24 de novembro, eu no dia 27, e um amigo que estava junto no dia 26. E nós comemoramos juntos. Foi o último aniversário da mamãe. Como ela viveu aquela viagem, como ela desfrutou de cada dia, de cada momento, de cada lugar que nós fomos. Então, são esses momentos intensos que nós não podemos deixar morrer. Mas a vida segue e Ana quis fazer alguma coisa. Ela conhecia Deus e sabia que Ele era capaz de cicatrizar suas feridas e refazer sua vida. Sabia que Deus era capaz de restaurar o seu viver. Amém, minha irmã? Ao invés de fugir, Ana se refugiou em Deus. Sabia que Ele tinha promessas maravilhosas em sua palavra para confortar as viúvas. Talvez a promessa de Isaías 54:4 estava bem viva em sua mente. Vamos ver o que está em Isaías 54:4? Já que Deus nos guiou hoje a estar lendo essa mulher tão linda. 54:4. Olha o que diz. Não tenha medo. Você não vai ser envergonhada. A vergonha que você passou, porque era uma vergonha ficar sem marido, sabia? As pessoas desprezavam as mulheres sem marido. A vergonha que você passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez serão completamente esquecidas. Você não será mais humilhada, porque o seu Criador, a partir de agora, é como se o Senhor estivesse falando, o seu Criador, a partir de agora será o seu marido, e o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. Oh, Faustina, Joana, Carmen, minhas amigas lindas, o Senhor está falando para cada uma de vocês, vocês têm marido. Cada homem que morre, o Senhor, por isso que a Bíblia diz que ai de quem maltratar o órfão e a viúva, sabe por quê? Quando o marido de uma mulher de Deus, quando o marido é tirado, o Senhor assume a posição, não deixa seus filhos órfãos e não deixa você viúva. No reino espiritual, uau, que revelação o Senhor está trazendo. No reino espiritual, Ele assume o lugar do seu marido. Quem mexe com uma mulher dessa, a partir do dia que ela enterra o marido dela, está agora mexendo com o Deus Todo-Poderoso, porque a partir de agora, Ele agora é o seu marido. Gente, que coisa tremenda, que coisa fantástica. E eu estou falando isso, mas isso serve também para as mulheres que foram abandonadas, que os maridos arrumaram outras mulheres, separaram e saíram de casa e deixou você sem marido e com filhos para criar e você criando seus filhos sozinhas. Deixa eu te dizer,
o seu marido é, e o Senhor diz, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Que coisa mais tremenda o Senhor está fazendo hoje. E aí diz assim, Ana decidiu, diante dessa promessa, colocar sua vida à disposição do Todo-Poderoso Deus em seu templo. A mulher que toca sua geração faz dos momentos de tristeza oportunidades para servir melhor a Deus. Você ouviu isso? Deixa eu repetir novamente. Que coisa linda, meu Pai. Que coisa linda, meu Deus. Ana decidiu, desse dia em diante, a mulher que toca sua geração faz dos momentos de tristeza oportunidades para servir melhor a Deus. Não fique se remoendo em depressão e tristeza. Não fique vivendo das tristezas do passado. Erga-se para o futuro a serviço de Deus. Ana decidiu que sua vida seria uma vida de serviço para Deus e ocupou-se desse trabalho dia e noite. A Bíblia diz que ela não se afastava. Não se afastava. Olha que diz assim, ó. E ela nunca saía do templo, permanecia lá, adorando a Deus, jejuando e orando dia e noite. Ela fez da casa de Deus sua morada. Que coisa mais linda! Colocou-se ao serviço de Deus por uma comunidade carente, necessitada e sem esperança de futuro melhor, jejuando e orando por ela. Fez isso durante anos. E agora já está com quase 60 anos de serviço no templo do Senhor. E euzinha, quando eu fiz 60 anos, eu só achei bom porque aí agora não precisava mais de ficar em fila e eu podia ser preferencial. Eu achei maravilhoso e já se passaram 2 anos. E essa mulher, segundo a palavra, ela não tem 62 anos, ela tem 62 anos de prática, vivendo na presença do Senhor como ministério. 62 anos de ministério praticamente. A idade que eu tenho hoje é a idade de que Ana tinha, servindo a Deus no templo. Ministério maravilhoso de ser intercessora, ajudadora. As pessoas que ligavam para ela, isso é na minha conjectura, tá, gente? Que falavam, ô Ana, eu preciso de uma oração. E ela orava. Então, por isso que às vezes meu marido fala assim, mas você vai atender de novo essa pessoa com o mesmo problema? Vou, papai, sabe por quê? Porque essa pessoa não tem quem a ouça. Ela está num quarto com depressão, ela não pode ligar para ninguém. Ela é uma pastora, se ela falar com alguém, ela vai se expor. Ou é uma irmã que ninguém não está nem aí para ela. Ninguém vai ter paciência de ouvi-la. E eu estou aqui, não estou fazendo nada e vou ouvir porque o meu Deus faz isso por mim. E outra pessoa faria isso por mim. Então deixa eu ouvir. Igual uma me falou agorinha, mãezinha, obrigada por me ouvir e não deixar eu destruir meu casamento. Isso é gratificante, sabia? Ao invés de eu ficar assistindo Vale a Pena Ver de novo, eu vou ficar na vida das pessoas que precisam de uma chance de viver de novo. E vale a pena ler de novo. Aí diz, fez isso durante anos e agora já estava com quase 60 anos de serviço a Deus e ao povo.
E você talvez possa dizer, 60 anos de trabalho? Não estava na hora de se aposentar? Mas eu lhe digo, o povo de Deus nunca se aposenta, pois recebe forças renovadas todos os dias para fazer coisas novas, sempre para o Senhor. Ele dá força ao cansado e aumenta a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Onde está essa passagem? Isaías 40, 29 e 35. Os que trabalham para o Senhor são revigorados na sua velhice. E a palavra diz, e até na sua velhice darão frutos. Pensa, eu aqui achando-me aposentada, e aí começa o ministério de live, todos os dias. E às vezes meu marido fala, faz assim, um dia sim, outro não. Faz 2 vezes na semana. Eu, pra quê? Para os outros eu ficar à toa? Sendo que talvez, se uma pessoa me ouvir e mudar de atitude e Deus tocá-la, já ganhamos o mundo todo? Então vale a pena sim, porque às vezes Ele quer me poupar. Mas é se desgastando que a gente fica cheio do Espírito, sabe? E aqui, deixa eu ver aqui mais. E Ana decidiu viver na casa do Senhor, no seu templo, e por isso foi agraciada por Deus. Ele a recompensou por tantos anos de serviço. Ela estava acostumada com a multidão que vinha ao templo todos os dias, com os mais diversos problemas e cumprimentos da lei. Todos iam ali para fazer algum ato, né? Porque não tinha Jesus, então as pessoas iam ao templo, levam um bezerro, um carneiro para ser sacrificado no lugar dos seus pecados. Então, às vezes as pessoas iam, levavam uma rolinha, 2 pombinhos, precisava de sacrifícios diários. Não é igual nós que não precisamos sacrificar nada, porque o nosso Yeshua, nosso Jesus amado, morreu de uma vez por todas e agora Ele está, sabe, intercedendo por nós e de uma vez por todas o sacrifício foi feito. Nós não precisamos mais ir ao templo levar sacrifícios, mas simplesmente adorá-lo por tudo que Ele fez. E aí diz assim, todos os dias eram iguais, pessoas iam e vinham ao templo. Só que nesse dia, ela notou a presença de um casal que estava no templo, trazendo nos braços uma criança para ser apresentada. Era Maria e José que traziam Jesus para ser apresentado como de costume. Ana olhou e viu que Simeão, um homem muito justo e temente a Deus, aproximou-se do casal com grande alegria. Muitas vezes ela o ouvia dizer que não morreria sem ver o Salvador. Foi então que não teve dúvidas em seu coração, ao ver Simeão abençoando a criança com tanta alegria, correu ao seu encontro e deu graças a Deus por ver o Messias prometido, o esperado por todas as gerações, ali bem pertinho dela. Ai, que lindo! Viu como você pode ser recompensada porque tomou a decisão correta de não ficar em depressão lá dentro do quarto, fechando, chorando sozinha no quarto escuro, mas você decidiu se levantar e doar a sua vida para que outros sejam amados e abençoados pelo Senhor? Viu? Que ninguém mais viu e essa mulher conseguiu? E saiu dali contando a respeito do menino a todas as pessoas que encontrava. Aqui diz assim, ó. Chegando naquela hora também começou a dar graças a Deus e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles que de Jerusalém que havia esperado a vinda do Salvador. A primeira evangelista.
A primeira evangelista, o povo diz que foi a samaritana, mas não foi a samaritana. A primeira evangelista que foi falar a respeito do Salvador foi Ana, que começou a falar. Eu falei, Simeão falou, outros falaram que o Salvador chegaria e nós agora pegamos ele nos braços, bem pertinho. Acho que ela sentiu aquele cheirinho de bebê, que eu amo cheirinho de bebê. Eu falo que o meu perfume predileto é cheirinho de bebê, sabe? Porque é um encanto você cheirar uma criança com cheiro de pureza. Eu falo que é o cheiro da pureza que sai deles que, sabe, me alimenta. Então, aqui está essa mulher agora. Correu ao seu encontro e deu graças a Deus. E saiu dali gritando: o Messias nasceu. Eu o vi, ele está vivo, ele nasceu entre nós. Será que tem melhor notícia do que essa para se dar? E aí, agora eu vou parar aqui um pouquinho e conjecturar. Já estamos, pensa, quase terminando. Mas eu queria conjecturar com você. Será que no meio da nossa dor, e agora eu vou abrir o coração aqui, teve 2 dias na live que foram os dias que parece que a unção estava mais sobressaltada sobre mim. Eu já falei para vocês que eu tenho um probleminha. Eu falo probleminha porque os médicos falam que é um problemão, né? No coração, e teve 2 lives que eu fiz, que às vezes eu sentia que a vida saía e voltava. E eu aqui com vocês. Saía e voltava, e eu com vocês, pregando a palavra, porque eu me recusava. Eu podia simplesmente dizer: ah, diga aí que o sinal acabou. Não, se não houver live, realmente a internet caiu. Realmente a internet está fora do ar. Porque todas as vezes, e eu compartilhando isso com uma amiga que tem um problema gravíssimo no coração também, uma cantora maravilhosa, e ela disse: irmã Elizabeth, eu também na minha live tem dia que quando eu termino parece que eu estou molhadinha de suor, parece que minha vida saiu. Eu falo exatamente como eu. Porque você pode torcer a roupa, porque saiu tanta unção, tanta coisa de nós para abençoar outras pessoas. E eu sempre digo, disse isso a uma amiga ontem, às vezes temos que pisar as águas da morte para que outras pessoas passem em vida. Como os sacerdotes, com a arca nos ombros, pisaram nas águas do Rio Jordão para que todo Israel, as águas se abriram e eles entrassem na terra de Canaã. Mas eles tiveram que pisar as águas da morte, porque eram águas com turbilhão de toneladas, passando, o rio estava cheio, era cheia daquele rio, e eles com a arca, segurando a arca, e aí se abriu e o povo passou. E às vezes tem dia que eu estou aqui segurando a arca, para que você passe em vida e encontre esse Senhor maravilhoso. Sabe, porque nós não sabemos quando é o nosso último dia. Então, que preguemos Jesus até na última hora. Então, eu quero animar você que está do outro lado chorando por um probleminha. O leite derramou, aconteceu algo na pia, aconteceu algo ali. Gente, está na hora de nós sermos mulheres que tocam gerações, que não fica esperando ninguém fazer nada por ela, ela faz. Ah, mas ninguém disse que me ama. Fale você que ama. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. E assim você amontou a brasa sobre a cabeça dele. Olha, essa mulher saiu dali gritando: eu vi o Messias, ele está vivo. E a sua mensagem se alastrou e todos regozijavam-se com essa maravilhosa notícia. A mulher que toca sua geração dá a boa notícia de que Jesus está vivo para todas as pessoas que estão feridas de alma,
abatidas, enfermas, angustiadas e sem esperança. Eu tenho um amigo que ele está muito enfermo. Muito, 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 muito. E sempre eu cuido dele à distância, colocando mensagens, palavras, orações e enviando alguma música que eu conheço o estilo dele, eu sei do que ele gosta. É um filho amigo, porque ele é bem mais jovem do que eu, mas desde adolescente ele frequentava a minha casa e fez algumas viagens missionárias comigo, e hoje ele está muito enfermo. Então, ele manda cada mensagem para mim, tem dia, aí eu escuto aquelas músicas lindas, eu falo, hoje ele está bem, aí eu ligo. E aí, como você está hoje? Ele fala, com dores insuportáveis. Mandando música para me alegrar, mandando música, extraindo da dor gotas que curam. Dá até o tema de um livro. Extraindo da dor gotas que curam. Sabe, amados, é desse tipo de gente que eu estou falando. Não é gente que porque, queimou o feijão, você perdeu o seu dia. Porque a irmã não curtiu uma frase minha no Facebook. Gente, o sangue de Jesus tem poder. Vamos crescer. Vamos ser mulheres que vão marcar a nossa geração. Sabe? Algumas pessoas estão morrendo para que você nasça. Eu falo que eu sou como uma vela. A vela, para iluminar, ela vai se desgastando a cada momento. Cada live é um esgotamento físico. Mas eu faço com maior amor, sabe por quê? É para o meu amado. E é por cada uma de vocês que eu venho. É por cada uma de vocês que eu sei que está do outro lado. Então não se deixe abater pela dor. Olha que lindo, essa mulher saiu gritando para aquelas pessoas que estavam feridas, abatidas, enfermas, angustiadas e sem esperança. Diga à sua geração que o Messias está vivo. Conte aos outros o que ele fez em sua vida, como ele curou suas feridas e como refez a sua história. Tem mulheres que acham que pregar é subir em um púlpito. Tudo que eu não quero na minha vida é subir em púlpito. Porque ser igreja aqui embaixo é tão poderoso, sabe? Tem uma história aqui da pousada, quando nós chegamos e estavam transformando essa mansão para virar pousada, e eu tinha uma amiga comigo e nós ficávamos todo dia depois do almoço no meu quarto. Ela ia para o meu quarto e eu ia ministrá-la, né? Vamos conversar sobre a palavra do dia. E embaixo, os dois pedreiros, era o momento de descanso deles, eles paravam tudo. Eu não sabia que embaixo tem uma espécie de deck e eles ficavam ouvindo o que eu estava falando. E eles vieram perguntar depois, quem é a pastora? Porque eles ouviam a voz, mas não sabia quem era. E minha amiga disse, é ela. E ele disse, eu estou comendo todos os dias do que sai dos seus lábios. A senhora não sabe o que Deus tem feito nas nossas vidas através do que a senhora está falando. Então, às vezes, você nem sabe. Você nem sabe. Mas a sua vida está sendo liberada para outras pessoas. Então, ligue para alguém hoje. Diga que você o ama. Ou me lembrei de você. Gostaria de ler um versículo para você. Mande um versículo. Então, diz assim, como ele curou todas as suas feridas e como refez a sua história. Não viva de feridas do passado, olhe a esperança do futuro que Deus quer que você mostre à sua geração. Tome essa palavra para você nesse momento e deixe Deus refazer a sua história e a sua vida, como ele refez a história de Ana. Tome hoje a resolução de que você tocará sua geração e que não deixará que os fracassos da vida
Tire de você os propósitos de Deus. Não importa quantos anos tenha, não importa se você não tem marido, lembre-se de que Deus quer usá-la nesse momento da história, agora, e que Ele lhe recompensará ainda nessa vida, como recompensou a Ana. Toque sua geração, ame sua geração, salve sua geração através da sua oração e do seu amor. Foi o que eu escrevi aqui, nesse pequeno livro, que foi extraído em um momento, em 94. E deixa eu te contar nesses últimos momentos, como esse livro nasceu. Eu frequentava uma igreja pequena de um bairro, que meus filhos cresceram ali, e eu sempre estava ali ministrando. As mulheres que eu sabia que iam ter bebês, eu juntava todas as mulheres, fazia um chá de berço, levava, porque era um lugar muito humilde. E eu comecei uma creche naquele lugar. E aquela creche trouxe muito ciúme. Por que que eu comecei a creche? Eu estava num ponto de ônibus, escutei duas mulheres conversando. Raramente eu usava o ônibus, eu tinha o meu Fusca azul. E uma falando para a outra, que fazia programa, porque não era a hora que ela trancava os filhos à noite, saía para fazer programa, porque não tinha onde deixá-los. E eu fiquei ouvindo, e eu disse assim, desculpa, eu ouvi a conversa, vocês fazem isso porque não tem onde deixar as crianças? Sim. Onde vocês moram? Uma me disse, eu moro em tal... Ali assim, mostrou mais ou menos onde era a casa. Eu disse sim. E naquele dia eu estava fazendo o jantar, e enquanto eu punha o alho e o óleo ali para fritar, para afogar aquele feijãozinho gostoso, eu ouvi o Senhor falando para mim, criar um lugar onde pudesse abrigar as crianças naquele lugar. E eu disse, como assim, Senhor, não tem nada? E como não tinha muitas possibilidades de ter nada, eu saí no outro dia procurando um lugar para alugar, encontrei uma casa bem grande, isso sem falar nada com o marido, era só eu e o Senhor. Voltei, falei com meu marido, ele, mas você vai pagar o aluguel que jeito? Eu falei, espera. Aí tirei todas as roupas do meu guarda-roupa, desafiei outras amigas a tirarem, fizemos um bazar e arrumei o aluguel para 3 ou 4 meses. E falei para o meu marido, já temos. Mas como depois? Depois proverá o Senhor. Encontrei as mulheres e disse, vocês já têm onde deixar os seus filhos, vocês não precisam mais prostituir. E um dos quesitos para que seu filho fique comigo, eu preciso de uma carta de trabalho, de onde você está trabalhando. Se for numa empresa e se for em uma casa de família, eu preciso dessa carta para me certificar de que você está indo trabalhar realmente. Bom, em poucos meses, 105 crianças dentro de uma casa. Chamamos algumas amigas, Francisca e Sueli, Socorro, e essas meninas vieram para me ajudar, depois as filhas do pastor também vieram para ajudar. Consegui os contratos na prefeitura e durante 12 anos nós criamos mais de 2.500 crianças. Conseguimos uma área da prefeitura, construímos nos finais de semana, meu marido dava trabalho e o meu marido, nós passamos anos. O salário do meu marido era a metade para nós vivermos em casa e a metade para ajudar a pagar o salário dessas meninas que me ajudavam no Lar Dorcas. Chamava Lar Dorcas. E as pessoas sabem. Só que ele foi criado no momento, esse livro, quando eu fui expulsa da igreja. Por que, irmã Elizabeth, a senhora foi expulsa da igreja? Porque eu era professora da escola dominical e não se podia jogar bola nem futebol. E os meninos que eu lecionava para os jovens
eles decidiram, num bairro do outro lado, fazer uma pelada, né? Jogar um futebolzinho à tarde, num domingo, e as meninas foram para torcer. Pensa se eu sabia disso. Pensa, não podia jogar bola naquela época. Como segurar meninos, adolescentes e jovens sem botar essa energia para fora? Eu não concordava com isso, mas ficava em silêncio para não ter problema. E falaram que fui eu a idealizadora da partida de futebol. E à noite meu marido foi para a igreja, nesse dia eu não fui expulsa. A irmã Elizabeth incitou os jovens a fazer uma partida de futebol. E meu marido era porteiro na igreja e disse: a irmã Elizabeth está expulsa. Pensa, meu marido, na frente de todos, nunca tínhamos feito nada que desabonasse nossa conduta. E as pessoas ficaram furiosas. 79 pessoas saíram naquele momento e foram para minha casa. Ligo para o pastor presidente e digo: olha, está acontecendo isso. Para encurtar. Como ficou um clima difícil, o pastor disse: não dá para você ficar aqui, você vai para outro lugar, porque aqui as pessoas procuram você para orar, quando tem problema conjugal, procuram você para conversar, mas eu nunca quis isso, mas elas gostam de você, elas ouvem você, e eu fui expulsa por causa da unção. E aí fui expulsa. 92, 93, o Senhor me levantou, me levou para a Coreia, com 300 pessoas do mundo todo, e lá o Senhor me disse que me levantaria como Débora na minha geração e na nossa nação, que eu seria como Esther e como Débora. E quando levantei, trouxe de volta, nasceu esse livro. Eu disse: eu não posso ficar chorando, porque fui expulsa. Ele não entende, nunca odiei aquele pastor, nunca tive um dia de ódio, de tristeza, de rancor. Eu disse: ele não está entendendo o que o Senhor está fazendo através de mim e comigo. Então, nesse momento,